Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 9. João, capítulo 9. Do versículo 1 ao versículo 12. João 9, do versículo 1 ao versículo 12. E assim diz a palavra do Senhor. Você pode acompanhar aqui também na projeção, tá bom? Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Versículo 8 diz: seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse eles. Vamos orar. Pai, há mistérios na Tua palavra que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar, os nossos ouvidos não conseguem ouvir e o nosso coração não consegue absorver. Mas há uma ação sobrenatural do Teu Santo Espírito que nos ajuda a vencer todas essas barreiras. E eu creio, Pai, que o Senhor trouxe cada um daqueles que aqui estão, para que saiam daqui edificados por essa palavra, transformados, porque não há um sequer aqui que não dependa e não precise do Senhor. Que o Teu Santo Espírito tenha essa liberdade, pois assim a damos, em nome de Jesus. Amém. É impressionante como Deus, Ele é criativo e como Ele tem a liberdade e a autoridade de fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quer. Nós estamos contando a história aqui de um homem que desde o seu nascimento era cego. Ele nasceu, ele cresceu e ele teve a sua vida transformada ao se encontrar com Jesus, ao obedecer Jesus. E não somente a sua vida física, mas também a sua vida espiritual. O cego, que era esse homem, viu sua vida completamente transformada ao ser curado pelo Mestre, de uma forma inusitada. E a palavra é curiosa. A maneira como Jesus agiu foi uma maneira curiosa. Por que ele agiu assim? Porque eu sei que Jesus ele podia curar esse homem de qualquer maneira, mas ele escolheu uma maneira muito inusitada. O texto diz que ele cospe no chão, faz uma laminha, passa nos olhos e pede aquele cego para que ele pudesse ir lavar os seus olhos. E a Bíblia diz que ele voltou enxergando. Eu fico imaginando que assim como eu vi a expressão de vocês, talvez essa também foi a expressão no rosto daqueles que estavam ali vendo essa cena. O Filho de Deus cuspindo no chão e fazendo algo tão incomum
E às vezes a gente pensa que isso são coisas que aconteceram lá no passado e que Deus não age mais de maneira incomum assim, mas Ele age sim de maneira incomum. E queridos, Jesus continua transformando de maneira inusitada a vida de quem se submete à sua vontade. Jesus continua mudando a vida de pessoas dia após dia. Nosso primeiro culto, nós tivemos aqui 2 decisões por Jesus Cristo. Foram 2 pessoas que compreenderam que precisariam ter essa intervenção ou esse envolvimento de Jesus na sua vida. E ao encontrá-los e conversar, eu falei assim: olha, hoje vocês tomarão a melhor e mais importante decisão da vida de vocês. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, é apenas o início de grandes coisas que Ele ainda vai fazer em nossa vida e através das nossas vidas. Então Jesus, Ele continua transformando de maneira incomum, de maneira inusitada, de maneira extraordinária, da maneira dEle, a vida de quem se submete à vontade dEle. E a nossa palavra hoje, queridos, é transformações divinas. Eu quero falar sobre transformações divinas, coisas que somente Deus pode fazer, coisas que somente podem vir de Deus para as nossas vidas. No caso desse cego, veio de Deus através do seu filho Jesus para a vida daquele homem. E eu quero responder aqui 4 perguntas relacionadas a essas transformações divinas. A primeira pergunta que eu quero responder é: por que as transformações divinas acontecem? Por que Deus age de maneira sobrenatural? Por que Deus transforma pessoas? Por que Deus transforma circunstâncias? Por que Deus muda realidades? E claro que em nenhum momento eu vou querer responder essas perguntas de maneira com que eu tenha a última palavra, mas esse é apenas um dos caminhos para responder isso. Então, por que as transformações divinas acontecem? Em primeiro lugar, olhando para esse texto, eu percebo que elas acontecem porque Jesus nos vê e quer agir em nossas vidas. Jesus nos vê e Ele quer agir em nossas vidas. Se voltarmos aqui a olhar para esse texto e percebermos esse versículo primeiro, a Bíblia diz que ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Isso significa que há muitos anos esse homem vivia assim. Não foi um acidente, não foi um incidente. Esse homem nasceu assim. E Jesus, mesmo estando com os discípulos e mesmo tendo tantas responsabilidades, Ele enxerga essa pessoa necessitada. Eu compreendo que parte da missão de Jesus também compreendia isso, que parte da sua missão também envolvia curar pessoas, transformar vidas. E imediatamente Jesus se aproxima daquele cego com o propósito de agir e mudar de uma vez por todas o futuro daquele homem. Ao se aproximar de alguém, Jesus não se aproximava por curiosidade, Jesus se aproximava sempre de alguém porque tinha interesse pessoal em ver essa pessoa mudar. Você vai ver na Bíblia muitos encontros que Jesus teve com pessoas incrédulas, com religiosos, com ricos, com pobres, com doentes. E todas as vezes que Jesus se encontrava com essas pessoas sempre saíam, se assim lhe obedecesse, melhor do que chegaram. A Bíblia conta a história que de um momento que Jesus se encontra com 10 leprosos, e eles são curados, mas somente um volta para agradecer. E ele não é somente curado, mas ele recebe a salvação do seu espírito. Então, queridos, se você veio a uma igreja evangélica, se você está aqui participando de um culto, é porque certamente você quer ouvir falar sobre Jesus. E se você está nos honrando com sua presença, eu quero dizer que nós também temos o maior prazer em compartilhar o que Jesus fez e faz e continuará fazendo nessa igreja. Jesus ensinou
também aos seus discípulos que, apesar daquele homem ter nascido cego, ele não iria continuar assim, porque Deus tem uma obra que se manifestaria na vida daquele homem. Ou seja, há um questionamento a respeito da circunstância que aquele homem se encontrava, cego de nascença. E quem nasce cego, o comum é morrer cego. Mas Jesus vai mostrar para ele que nem tudo aquilo que é comum pode ou irá continuar do mesmo jeito. Ou seja, você pode ter nascido numa família não estruturada, você pode não ter tido bons pais, e isso é algo que já vem acarretando gerações e gerações da sua família. O mal vinha ali pisoteando e fazendo tantas coisas ruins, e a pessoa olha para você, e até mesmo você pensa assim: não, da mesma maneira que aconteceu com os meus antepassados, com meus familiares, vai acontecer comigo também. Porque isso é natural na nossa família. Tem gente que fala assim: meu bisavô teve câncer, meu avô teve câncer, meu pai teve câncer, eu vou ter câncer também. Se a gente for pensar no que é comum, sim. Mas se a gente for pensar no que é divino, não quer dizer que as coisas têm que terminar assim, ou vão terminar assim. Jesus olha para esse homem, e Jesus apresenta para ele uma possibilidade de mudança, se assim ele lhe obedecesse. Tem circunstâncias que Deus permite que aconteçam em nossas vidas, para que Ele possa realizar uma obra extraordinária. Tem coisas que você tem vivido, tem situações que você está passando, que talvez você esteja sofrendo, e talvez fez parte de escolhas erradas que você fez, ou não, talvez você é vítima de um erro de uma outra pessoa. Mas deixa eu falar uma coisa para você: as circunstâncias que acontecem na nossa vida, que o Senhor até permite, porque Ele quer se mostrar para você. E se não for nessa circunstância, você não se abre para ver e ouvir Deus. Um dos momentos que eu percebo que as pessoas estão mais abertas para ouvir Deus é quando elas estão passando por um momento de dor. Especialmente um momento de luto. No momento de luto, eu já ministrei em muitos cultos fúnebres. E eu já vi pessoas que falavam que não criam em Deus, que Deus não era nada. Mas naquele momento, eu vi eles parando para ouvir e deixar que a palavra de alguma maneira confortasse o coração deles. As circunstâncias na minha vida e na sua vida, que a gente passa, única e exclusivamente, porque Deus tem um plano para que a vontade dele se manifeste em nossas vidas e através da nossa vida. A vontade de Deus se manifestou na vida desse homem e através da vida desse homem. Ele não somente foi curado de uma enfermidade, mas esse homem começou a glorificar a Deus por causa da cura que recebeu. Quando Jesus cruza o caminho de alguém, certamente Ele quer fazer parte da vida daquela pessoa. Talvez o cego nem tinha percebido Jesus, mas Jesus já havia percebido o cego e determinado em seu coração que agiria em favor da transformação da vida daquele homem. A impressão que dá é que Jesus está mais interessado no homem do que o homem em Jesus. Não que ele não estivesse interessado, mas a impressão que dá é que Jesus dá o primeiro passo, que Jesus vai em direção a ele, que Jesus se move para ver a cura dele. E a prova de que ele crê e que ele era obediente é que ele cumpre aquilo que Jesus fala: vai lavar naquele tanque, e ele faz isso. Talvez você não saiba. Talvez você pense assim: meu Deus, eu não sei por que eu estou vivendo isso, eu não sei por que eu estou passando isso. Mas Jesus, Deus não foi pego de surpresa. Ele conhece o seu coração. Ele sabe exatamente a porção de graça, de amor e de misericórdia que você precisa receber dele. Talvez o que você esteja enfrentando é para simplesmente você perceber e ser mais sensível à voz dele.
A Bíblia diz que uma multidão de pessoas seguia Jesus. Multidão de doentes, de pessoas que tinham sofrido por causa da religião, curiosas, mas cada uma daquelas que tinham um encontro com Jesus, elas saíam impactadas. Talvez você pense assim, não, Jesus não está olhando para mim. Eu fico imaginando a crise que esse homem vivia, por ter nascido cego. E ele sabia que todas as outras pessoas conseguiam enxergar, e ele não sabia o que era enxergar. Ele pensava pelos sons e não pelo que ele conseguia ver. Mas aquilo ali tinha um tempo determinado para acabar. E chegou o dia de Jesus fazer isso. Queridos, eu creio que transformações divinas acontecem porque Jesus nos vê e Ele quer agir em nossas vidas. Você pensa que não, mas Jesus está te vendo agora. Ele está sabendo exatamente o que você está pensando agora. Talvez você está dizendo assim, eu não creio. E o Senhor está dizendo para você que até o final dessa mensagem, você vai mudar de ideia em nome de Jesus. Queridos, uma segunda pergunta que eu quero responder agora é como as transformações divinas acontecem. Se em primeiro lugar, a partir desse texto nós compreendemos o porquê que elas acontecem, nós vamos aprender como é que elas acontecem. Porque existe um meio, existe uma maneira como Deus usa para fazer as coisas acontecerem. No versículo 6 desse mesmo capítulo diz que, tendo dito isso, ele cuspiu no chão, ele misturou a terra com saliva e aplicou esse lodinho, essa mistura nos olhos daquele homem. O que é que eu compreendo com isso? Eu compreendo que como é que as transformações divinas acontecem? No formato que Jesus estabelecer para cada um de nós. É como se Deus tivesse uma forma que se encaixa exatamente com cada um de nós. Tem pessoas que entregaram a vida a Jesus porque passaram por um momento de muita angústia. Tem pessoas que entregaram a sua vida a Jesus porque estavam caminhando e encontraram um folheto e leram esse folheto. Esse folheto falava sobre o plano de salvação. Tem pessoas que estavam em casa assistindo um culto e Deus falou ali ao coração. Tem pessoas que vieram para um culto como esse e receberam a palavra, não sei. Mas existe uma maneira especial que Deus usa para que a vontade dEle possa ser estabelecida do jeito dEle. É interessante que Jesus curou esse homem de uma maneira não muito convencional e até mesmo surpreendente. Após fazer uma laminha no chão com a sua própria saliva, Jesus pediu para que aquele homem fosse lavar no tanque de Siloé, fosse lavar os seus olhos. Certamente, querido, Jesus poderia ter curado aquele homem fazendo apenas uma oração. Jesus simplesmente poderia ter dito assim, seja curado. Talvez Jesus poderia ter dito assim, não, fazer o seguinte, Pedro, ora por ele aqui. Um discípulo, alguém que estava ali em volta dele. Mas não é assim que Jesus faz. Jesus faz exatamente como, e eu acredito que pegou todo mundo de surpresa, porque ninguém esperava que isso acontecesse. E você não vai ver isso se repetir nas Escrituras. Talvez não fosse, e certamente não é, a maneira mais agradável de se ver alguém ser curado. Mas é a maneira que Jesus escolheu. Eu tenho aprendido, queridos, que Deus tem uma maneira de falar com cada pessoa. Deus tem uma maneira de falar com a minha vida, Deus tem uma maneira de falar com a sua vida. E existem momentos na nossa vida que Deus, se não falasse daquela maneira, a gente não pararia para ouvir. Eu olho para a vida do apóstolo Paulo, um homem que até conhecia as Escrituras,
mas que não compreendiam em profundidade, ou seja, conhecia a letra, mas não conhecia realmente o espírito, ou seja, a essência daquela palavra. E para que o apóstolo Paulo fosse salvo, transformado, ele precisou passar por uma experiência de queda. Ele cai, e ao cair, ele escuta uma voz, é a voz de Jesus que pergunta assim: Saulo, por que você me persegue? Queridos, Saulo já tinha ouvido a palavra, e já tinha ouvido o testemunho de muitos cristãos. A Bíblia diz que Saulo, ele consentiu com a morte de Estevão a pedradas. Estevão, enquanto morria, ele pedia perdão para aqueles que estavam tirando a sua vida. Estevão via a glória de Deus, mas aquilo não mexeu com o coração de Paulo. O apóstolo Paulo precisou passar por uma experiência de cegueira para reconhecer Jesus como Senhor. Escute uma coisa, meu irmão. Houve um tempo que eu achei que eu podia, que eu tinha o conhecimento de como Deus age. Infantilidade minha, porque no dia que você tiver o conhecimento completo de como Deus age, na sua totalidade, você se tornou Deus. Deus, ele tem maneiras diferentes de agir. E queridos, na minha vida ministerial muitas coisas mudaram quando eu me abri e comecei a perceber que Deus age através de maneiras que eu não acho tão convencionais. Eu sempre achei que alguém que quando você ia orar e alguém caía, dizia assim, não, ela empurrou. Não. Alguns empurram. Alguns estão ali, mas nem todos são assim, irmão. Nas minhas férias eu visitei algumas igrejas, mas eu queria destacar 3 igrejas. Porque a gente sai de férias, mas a gente ama tanto o que faz, que a gente quer conhecer outras realidades. Eu lembro que a gente foi em uma igreja, queridos. Aquela igreja, aquela do manto. Eu queria conhecer essa igreja. Cultinho básico, 3 horas. Eu vi uma igreja cheia. Eu vi pessoas quebrantadas, de uma maneira que para mim não é muito convencional. Mas eu vi Deus agir naquela noite ali. Eu fui em uma igreja bem tradicional. Eu senti fortemente a presença de Deus naquele lugar ali. Mais tarde eu fui em uma igreja que, digamos que é uma intermediária entre essas duas. E que culto maravilhoso. E aí a gente pergunta assim, qual dessas 3 igrejas Deus está agindo? Nas 3 igrejas. E eu tenho certeza que aquela pastora daquela igreja pequena, mas que estava lotada, se ela fosse pastora naquela igreja enorme, a igreja iria fechar as portas, porque Deus queria usar ela, era naquela ali, daquela maneira. E por que eu estou falando isso para você, queridos? É porque eu quero te ajudar a não perder tempo como eu perdi. Eu não estou dizendo que essa igreja do manto, com essa igreja tradicional, com essa igreja renovada, eu não estou dizendo que nenhuma é mais espiritual do que a outra. Eu quero dizer para você que Deus age. E que Deus age. Se fosse para perguntar quem é o pastor mais bonito, claro que é a nossa. Mas queridos, Deus não cabe dentro da primeira igreja. Deus não cabe dentro da primeira igreja. Deus não cabe dentro de nenhuma igreja, porque Deus é grande demais. Então, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus ele vai agir do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. E que você vai estranhar. E que você vai reconhecer, não, isso eu me identifico. E em todos esses aspectos Deus vai estar agindo.
Porque eu tenho certeza, meu irmão, que se você tivesse nesse dia aqui, em que Jesus cuspiu no chão, fez uma lama e passou no rosto daquele homem, você ia dizer assim, misericórdia. Ou não ia dizer? Sangue de Cristo tem poder. Isso é jeito de curar alguém? Porque nós batistas, o que é que nós vamos fazer? Vem aqui que eu vou orar por você. Senhor, se for da tua vontade. Eu não estou diminuindo o que a gente crê, não. Eu estou dizendo para você que Deus não cabe dentro da denominação batista. Que Deus não cabe dentro da Assembleia de Deus. Deus não cabe dentro da Deus é Amor. Deus não cabe dentro de nenhuma denominação. E Deus ele vai agir da maneira que Ele quiser. Por quê, queridos? Porque transformações divinas não levam em consideração a placa da igreja. Imagine esse homem que foi curado. Se ele fosse abrir a sua igreja, que nome ele daria à sua igreja? Igreja do Cuspe Santo de Cristo. É um nome bíblico? É. Não é muito interessante, não é assim, mas é bíblico. Então muitas vezes a gente deixa de receber de Deus, porque a gente fica dizendo para Deus que só dessa forma. Não, se não for desse jeito, e Deus vai falando, e Deus vai ministrando, mas se não for do jeito convencional que a gente espera, eu não estou dizendo que o respaldo é bíblico, claro, mas nem sempre é dentro da minha estrutura teológica. Nós tivemos uma conferência de adoração aqui, e eu já compartilhei com vocês, mas só para reforçar isso, o pastor Xande estava, e ele começou a orar, e ele olhava para as pessoas e falava assim, olha, Deus mandou te dizer isso, assim, assim, e ele passava para a pessoa, e ele botou a mão assim, começou a orar para uma irmã, e eu pensei assim, não é assim que eu creio, não é desse jeito, está muito estranho. Não, e eu comecei a dar um nó na minha cabeça, e eu pensando, Senhor, se é uma coisa tua, me ajude a organizar aqui, não é assim que eu creio, e eu pensando, vou parar isso agora. Eu lembro que ele pegou, ele me chamou para orar, e eu orei, queridos, e eu comecei a orar, e eu fiz uma oração. Enquanto eu fazia essa oração, eu pensei assim, nunca fiz uma oração como essa. Eu disse assim, eu lembro de algumas coisas, eu falei, Senhor, que o Senhor organize os meus pensamentos, que o Senhor organize a minha maneira de ver, o Teu manifestar, a Tua vontade e tal. E queridos, quando eu desci, o pastor falou assim, rapaz, Deus mandou dizer que você nunca tem feito a oração desse jeito, né? Aí eu disse, o quê? Não, você nunca tinha orado desse jeito e tal. E falou algumas outras coisas a respeito dessa oração e dos meus pensamentos. E eu estou dizendo para você, não é para acreditar em tudo que as pessoas falam não, queridos. Mas é não duvidar de tudo que as pessoas vivem. Se esse homem, ele fosse tão religioso, ele ia dizer, igual a Naamã disse lá. Não, profeta, eu pensei que você ia orar, ia impor as mãos, ia chamar o seu Deus, iria me curar. Você quer que eu mergulhe 7 vezes nesse local podre aqui? E se Naamã não mergulhar 7 vezes, ele não seria curado. E a pergunta que eu faço é, por que Deus não fez diferente? Por que Deus não usou o profeta só para orar e ele ficou curado? Porque Deus tem uma maneira diferente de agir com cada pessoa, meu irmão. Se você está nessa igreja, é porque Deus tem uma maneira de agir com você através do que é ministrado nessa igreja. Não é que é ministrado em outro lugar, é o que é ministrado aqui. Então, isso nos ensina que Deus, Ele é livre para agir de acordo com a vontade dEle e que não tem obrigação de atender qualquer tipo de expectativa que qualquer pessoa possa estabelecer sobre a ação e o formato do seu agir. É lógico que Ele jamais vai contrariar uma verdade bíblica, mas nem sempre a aplicação da sua vontade irá acontecer de uma maneira formal ou estruturada teologicamente, como você colocou na sua cabeça. O que Jesus fez e o formato que Ele usou
certamente perturbou as pessoas que estavam ali em sua volta. As pessoas que conheciam aquele cego, que não aceitaram em hipótese alguma aquele agir divino. Mas ele fez. E o Senhor, Ele quebra tantos paradigmas que a Bíblia diz que Ele fez, querido, no dia de sábado. E o dia de sábado, para o judeu, era um dia tão sagrado, que eles não faziam absolutamente nada. Se Jesus estava fazendo alguma coisa que contrariasse as Escrituras, eu poderia dizer aqui que Jesus pecou. Mas por que Jesus fez no sábado? Porque o princípio do sábado é que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, o princípio foi para que o homem tivesse um dia para ele descansar e para que ele pudesse adorar o seu Deus, todas as pessoas. Então, existe uma maneira que Deus faz, que Deus age, que não contraria aquilo que Ele diz, mas que muitas vezes nos assusta e mexe conosco. O que Jesus fez e o formato que Ele usou, talvez não agradou, como não agradaria talvez muitos hoje. As transformações divinas acontecem no formato que Jesus estabelecer para cada um de nós. É Ele que diz como é que tem que ser. É a maneira que Ele quer falar com nós, conosco. É a maneira com que Ele quer nos curar, nos libertar e assim por diante. Pedro conhece Jesus ao ser surpreendido com uma pesca maravilhosa. Paulo conhece Jesus caindo, ouvindo a voz de Jesus e ficando cego ali por alguns dias. Moisés conhece Jesus ao se aproximar de um arbusto, uma sarça que queima, mas não se consome. A mulher samaritana, ela conhece Jesus em uma conversa ali ao lado do poço, e ela achava que a religião dela iria levar a Deus, e na verdade ela estava completamente errada. Não é como eu quero, não é do jeito que eu quero. Abra-se e diga: Senhor, seja feita a tua vontade. Aquela mesma oração que o próprio Jesus nos ensina no Pai Nosso, quando Ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Não se preocupe, não resista, não se escandalize com a forma que Jesus usa para que as transformações divinas aconteçam na sua vida. Imagina aquele homem dizendo assim: não, com cuspe não, Jesus. Aí Jesus vai dizer assim: tá bom, então não tem cura. Não tem cura. Pare de impor as condições para Deus agir na sua vida. E comece a dizer: Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Pare de dizer como é que Deus tem que fazer. Que você já tem os formatos, as caixinhas. E comece a dizer: Senhor, me dê revelação da tua palavra para compreender que os meus pensamentos não têm todas as respostas e eu preciso conhecer mais o Senhor. Queridos, em terceiro lugar, eu quero responder uma outra pergunta. Quando é que as transformações divinas acontecem? Quando é que elas acontecem? De acordo com esse texto, elas acontecem quando nós cremos que Jesus é capaz de mudar qualquer realidade. Elas acontecem quando nós nos submetemos a Ele. Quando nós olhamos para Cristo e identificamos nele uma superioridade que nós precisamos tê-lo como Senhor das nossas vidas. Versículo 7 do capítulo 9 diz que ao passar aquela laminha e ao mandar ele lavar os seus olhos, a Bíblia diz que ele lavou e voltou vendo. Aquela realidade não seria mudada na vida daquele homem cego se não fosse
uma intervenção divina através de Jesus. Ele jamais voltaria a ver se Jesus não tivesse cruzado o seu caminho e realizado esse milagre. Não basta cruzar com Jesus, é preciso crer em Jesus. Não basta ouvir sobre Jesus, é preciso obedecer o que você escuta. Não basta estar em uma igreja e participar de um culto, é preciso permitir que o Senhor seja o Senhor da sua vida. Ao obedecer o pedido de Jesus, aquele homem cego experimentou a restauração completa da sua visão. E como eu falei aqui, havia uma cultura que dizia que a deficiência visual daquele homem, que aquele homem carregava, era fruto de pecado, ou dele ou dos seus pais. Mas alguém tinha pecado, alguém fez alguma coisa que não deveria ter feito, e aquele homem estava sofrendo por causa disso. É a mesma linha de raciocínio que os amigos de Jó têm quando vai conversar com ele. Ah, Jó, você está passando, você perdeu seus filhos, você perdeu sua família, você perdeu seus bens, você perdeu sua saúde, é fruto de pecado. E não. Jesus deixa muito claro que nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, compreendendo o poderio e o senhorio de Jesus, aquele homem vai até o tanque e se lava, e a Bíblia diz que ele volta enxergando. É interessante que até os discípulos acreditam nesse ditado popular. E tem muita gente conduzindo a sua vida por ditados como esse. Por verdades que foram ditas por pessoas, mas que não têm fundamentação bíblica. Muitas pessoas permanecem em uma condição de limitação e deficiência em suas vidas porque acreditam em mentiras criadas pelos outros. Sabe aquela palavra que a gente fala assim, eita, fulano lançou uma maldição na minha vida? Querido, só pega se você permitir. Se você acreditar, se você der espaço para isso. Eu já contei em outra circunstância aqui, de uma professora, que eu era um dos alunos difíceis, né? Dava muito trabalho. Eu lembro que ela falou para mim, disse assim, Mauro, você nunca vai ser ninguém na vida. Eu até compreendo por que ela falou isso, porque a maneira com que eu brincava, com que eu me comportava, não me levaria a um outro lugar que não fosse um lugar desagradável, sei lá. Então ela fala isso. Se eu fechar os meus olhos, parece que eu estou vendo ela falar. Mas se eu fechar os meus olhos também, eu consigo enxergar um dia que Jesus falou para mim, que Ele tem um plano maravilhoso na minha vida. E meu irmão, escute uma coisa, eu não sou mais especial do que você, mas Deus também tem um plano especial na sua vida, assim como teve um plano especial na vida desse cego. E se eu seguisse aquilo que aquela professora falou, eu não seria ninguém, mas porque eu segui a orientação de Jesus, eu me tornei um filho dele, filho de Deus, uma pessoa salva e remida, que foi comprada pelo sangue do meu Senhor Jesus Cristo. Aquele homem poderia viver a vida toda acreditando naquela mentira e não crendo que Jesus poderia mudar a vida dele, mas ele preferiu obedecer e crer, e isso foi suficiente para que ele pudesse experimentar uma mudança extraordinária na sua vida. Ou seja, ele preferiu crer naquilo que Jesus estava fazendo do que naquilo que as pessoas tinham declarado para ele. Você nasceu cego? Você vai morrer cego. Você está cego? Certamente é porque você pecou ou seu pai pecou. As transformações divinas acontecem quando cremos que Jesus é capaz de mudar qualquer realidade e nós precisamos nos submeter a Ele. Se você olha para Jesus como ser limitado, certamente você não vai acreditar que Ele pode agir e fazer transformações que são necessárias na sua vida. Mas se você olhar para Jesus como um Deus, como aquele que é ilimitado, como aquele que é todo-poderoso, certamente é assim também que você vai viver. É interessante que quando Jesus ele fala para aquele homem ir lavar os olhos, ele coloca aquela lama e ele vai em direção àquele tanque, né? E ele lava, e a Bíblia diz que quando ele volta, é que ele vê. Ou seja, enquanto ele ia,
ele não foi curado. Enquanto Jesus passava lama nos seus olhos, né, com um cuspinho, ele não era curado. Ele foi curado no momento que ele lavou e voltou. Ele diz que ele voltou vendo. Tem coisas na sua vida que Jesus vai começar. Ele vai começar talvez de uma maneira inusitada, ele vai começar de uma maneira com que você acha muito estranha. Mas ele vai começar. E aí você vai deixando ele fazer. Talvez ele vai usar um método que você não acha muito agradável. Às vezes um método que vai doer em você. Às vezes um método que vai tirar alguma coisa de você. Às vezes um método de uma porta que ele vai fechar para você. Às vezes um método de afastar pessoas da sua vida. Não sei. Mas ele vai usar exatamente aquilo que você precisa para você responder a ele do jeito que ele espera que você responda. E ao ir até aquele tanque, com os olhos daquele jeito, ele lava e ele volta enxergando. Então, tem coisa na sua vida que Deus vai começar, mas que você precisa continuar em obediência a Ele, até que a vontade dEle se cumpra plenamente na sua vida. Em último lugar, queridos, e a última pergunta que eu quero responder: para que as transformações divinas acontecem? Qual o propósito disso? Para que as pessoas convertam-se e o nome de Deus seja glorificado. Então, coisas, ou seja, ações divinas, elas acontecem. Transformações divinas, elas acontecem para quê? Para que você se converta, você que não é convertido. Para que você volte para Jesus, você que está afastado. E para que através da sua vida Deus seja glorificado. Não é para que você receba uma bênção da cura, da restauração, ou do que for, e tome isso só para você. Não, é para que a partir de você se torne um canal de bênção na vida de outras pessoas. Versículo 38 do capítulo 9. Veja o que diz. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Mas o que aconteceu aqui antes? Esse homem ele começou a testemunhar da cura que recebeu de Jesus. Ou seja, ele começou a falar que existia um homem que curava as pessoas. E que ele foi curado. E num dia de sábado. E a Bíblia diz que aquele homem começou a falar e as pessoas não aceitavam aquele testemunho. Inclusive, os líderes religiosos foram perguntar ao pai dele. E o pai dele, com medo daqueles líderes, falou assim: olha, ele já é de maior, ele já pode responder sobre isso. E eles voltam para ele e perguntam mais uma vez. Perguntaram várias vezes. E ele fala assim: olha, eu não vou falar de novo o que eu acabei de falar para vocês. Jesus fez uma lama no chão, cuspiu, tal, passou no meu olho, e eu estou enxergando agora. E a conversa continuou, e eles discutiram. Aliás, os religiosos discutiram com ele e expulsaram ele. Expulsaram ele. E aí, ao expulsar ele, Jesus chega ao conhecimento de Jesus. Jesus vê aquilo. E verso 35 diz: Jesus ouviu que haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? É como Jesus perguntasse para ele assim: você crê em Jesus Cristo? E ele fala assim: olha, eu quero saber quem é. Quem é ele, Senhor, para que eu possa crer? Aí Jesus fala assim: sou eu. Eu que te curei agora, sou eu. Aí o verso 38 diz: Senhor, eu creio. E a Bíblia diz que ele começou a adorar. E a adorar a Deus, ele começou a declarar aquilo que... E adorar Jesus, ele começou a declarar aquilo que Jesus é. E eu compreendo nesse texto aqui, muito nitidamente, queridos, que o plano de Jesus na nossa vida pode ser para nos abençoar nas mais diversas áreas, mas especialmente para salvar a sua vida da condenação eterna do inferno. Tudo que Jesus faz em nossas vidas tem como propósito nos levar a conhecê-lo, a reconhecermos que somos pecadores e que precisamos não apenas de suas bênçãos, mas especialmente do perdão dos nossos pecados, para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade.
Aquele homem teve não apenas o destino da sua vida terrena mudada, ou seja, ele agora poderia viver enxergando, ele agora via, ele não era mais cego, mas o destino da sua vida espiritual estava garantido através da salvação. Ele agora, ao fechar os seus olhos, ele iria se encontrar com o Pai, o seu Deus. As transformações divinas acontecem para que as pessoas convertam-se e o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Talvez você veja hoje aqui para que Deus dissesse para você o seguinte: sabe por que você está vivendo o que você está vivendo? Porque eu quero fazer parte da sua vida. Porque você não tem me dado a oportunidade. E essa foi a maneira que Deus usou para te atrair à presença dEle. A presença do Senhor muda qualquer realidade. Um dia Deus mudou a minha vida. Perdoou os meus pecados. Transformou o meu destino. E hoje eu vivo para a glória e louvor do nome dEle. Talvez você diga: pastor, eu não sei por que eu existo. Eu não tenho razão. Eu olho para a minha vida e eu não vejo razão de existir. Você nasceu para glorificar a Deus. Você nasceu para ter um encontro com Jesus e ser tocado por Ele, e ser salvo por Ele, e ser liberto dos seus pecados, e ser uma nova criatura. E como o apóstolo Paulo declarou, você também vai declarar que quem está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aquele homem não ia viver com saudade do tempo que ele era cego, mas aquele homem ia viver com todas as experiências que Deus tinha para dar na vida dele, a partir daquela cura. Ele diz que ao se encontrar com Jesus, ele diz que crê. E a Bíblia diz que ele se levantou. Aliás, a Bíblia diz que ele adorou ao Senhor. Eu queria convidar você a ficar de pé agora e adorar ao nosso Deus, ao nosso Senhor.